Fala, amigo, que Deus continue abençoando a sua vida. Que bom que você está aqui conosco no nosso canal. Olha, Deus vai falar muito ao seu coração. Só peço a você, deixa o seu like, ativa o sininho aí, você vai se inscrever e vai ativar o sininho. Por que ativar o sininho? Sempre que chegar mensagens novas por aqui, você sempre será notificado. Também envie essa mensagem, esse vídeo, compartilhe agora para no mínimo mais 7 pessoas, coloca no grupo do WhatsApp, grupo da família, até o grupo da igreja mesmo, porque Deus vai falar muito ao seu coração. Olha, que o Espírito de Deus possa falar contigo agora, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Um abraço. Você trouxe a sua Bíblia? Abra a sua Bíblia, por favor. Vamos começar do começo? Vamos para Gênesis, então. Começar do começo. Princípio de tudo. Gênesis, capítulo de número 3. Vamos lá. Vamos começar em Gênesis mesmo. Gênesis, capítulo 3. Eu disse que hoje eu iria falar sobre trabalho, sobre emprego, sobre trabalhar. A Bíblia fala muito sobre isso e eu vou mostrar muitos versículos que falam sobre isso. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para lavrar a terra, quer dizer, ele iria tomar conta ali e também iria lavrar a terra, quer dizer, ele iria trabalhar ali na terra para que a terra pudesse produzir mais. Então isso já nos mostra que Deus fez o homem para o trabalho. Mas agora ele chega para o Adão e ele vai dizer uma coisa a Adão. Ele vai dar uma ordem a Adão. E qual é essa ordem? Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 19, diz assim, olha o que aqui diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Olha isso. Deus chega para o Adão e diz: Adão, você vai comer do suor do seu rosto. Quer dizer, você vai comer do seu trabalho. Se você se dedica, se você trabalha, você vai comer disso. Enquanto você tiver vida, você vai ter que trabalhar para se sustentar. Você vai ter que se esforçar para se sustentar. Ele diz, olha lá, porque, olha lá, até que tornes a terra, quer dizer, até que você morra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó tornarás. Quer dizer, enquanto você tiver vida, você vai ter que trabalhar para se sustentar. Quer dizer, Deus falou isso para o Adão, que ele vai ter que comer do trabalho, do suor do rosto. E tem muitas pessoas que não estão vivendo isso aqui. Pastor, para mim tem faltado trabalho, pastor. Eu quero trabalhar, eu tenho desejo disso. Tem pessoas que a carteira de trabalho dela ainda está limpa, nunca foi assinada e precisa ser assinado. Tem outros que até conseguem emprego, mas nunca é na área dela, na área que ele estudou, na área que ela se preparou. Imagina, se você se dedicou numa faculdade, num curso, para trabalhar em tal área, foi um investimento, sim ou não? Você investiu primeiro o seu tempo, em alguns casos até o seu dinheiro, para trabalhar, aliás, para estudar. Só que você vai querer o resultado dos seus estudos. Imagina, a pessoa passa 1, 2, 4, em alguns casos 6 anos estudando, e agora no momento que ela deve comer do suor do rosto dela, ela não está comendo. A vontade de Deus é que a pessoa trabalhe para ser feliz. Abre aí Salmos capítulo 128, vai lá, Salmos capítulo 128. Olha a vontade de Deus, olha o que está na Bíblia. Salmos, isso eu até falei na semana passada, explicando sobre o propósito, eu até li Salmo 128. Abre aí, Salmo 128, é o Salmo do trabalhador. Versículo 1, coloca na tela aí, pastor. Olha o que aqui diz:
bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quer dizer, aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, quer dizer, na palavra de Deus, ele é bem-aventurado. O que é bem-aventurado, pastor? Feliz, bem-sucedido. Quer dizer, isso é ser bem-aventurado. Então, aquele que teme a Deus, respeita a Deus e anda nos caminhos dele, esse é bem-aventurado. Agora o 2. Pois comerá do trabalho das suas mãos. Quer dizer, ele vai comer do trabalho das mãos. Ele vai ter que se esforçar para que ele possa comer. Aí diz, feliz será e te irá bem. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja feliz, e a vontade de Deus é que você vá bem. Isso é prosperidade. Prosperidade não quer dizer só felicidade na vida financeira, não. Prosperidade é que você vá bem em tudo. Em todas as coisas você tem que ir bem. Em todas as coisas você precisa ser bem-sucedido. Em todas as coisas você precisa ser feliz. Mas para isso eu preciso temer a Deus. Eu preciso buscar Deus para andar nos seus caminhos. E aí é que eu venho para outro lado. A vida é feita de encruzilhadas, decisões a ser tomadas. Chegar momentos que haverão muitos caminhos. E você precisa decidir qual é o caminho de Deus. Para isso, você precisa estar verdadeiramente em Deus para saber qual o caminho dele. Para isso, você precisa estar na palavra dele para entender qual a vontade de Deus na sua vida. Irmão, irmã, amigo, amiga, entenda isso. Quando eu estou na palavra de Deus, quando eu temo a Deus, respeito a Deus, sempre estou com os ouvidos sensíveis a Deus, eu serei feliz, eu serei bem-aventurado, eu irei bem em tudo. Entenda isso, coloque isso no seu coração. Coloca aí, pastor, Provérbios capítulo 14, versículo 23. Mas coloca na NVI esse daí. Eu vou pedir para ele abrir para a gente não demorar. Não precisa demorar. Provérbios capítulo 14, versículo 23. A NVI. Olha o que diz aqui, ó. Todo trabalho árduo traz proveito. Todo trabalho que a pessoa se dedica, se esforça, vai suar, quer dizer, ela terá um proveito. Aí diz, mas o só falar leva à pobreza. Você já viu aquela pessoa que ela diz que sabe de tudo? E no fundo não sabe de nada. Ela sabe fazer tudo. Ela sabe pintar, sabe rebocar, sabe levantar a parede, sabe cozinhar, sabe fazer tudo. Aí eu já coloco, eu dou uns passos para trás, porque como ela sabe de tudo, ela acaba não fazendo nada. Porque o só falar leva à pobreza. É aquela pessoa que até no currículo ela diz que fala 3 línguas, mas nem o português ela sabe direito. Quer dizer, ela sabe falar muito, mas na hora do vamos ver, a pessoa vê que não é nada daquilo. Então está ali, ó. Todo trabalho árduo traz grande proveito. É aquele que é muito dedicado naquilo que ele faz. É um pintor. Mas ele é muito dedicado naquilo que ele faz. Ele já pinta já com um pano de chão já no pé. Porque se pingar uma tinta, ele já limpa, ele não espera secar. Quer dizer, ele é dedicado naquilo. Ele se preocupa com aquilo. Já tem outros que não. Ele vai rebocar uma casa, fica reboco em tudo que é lado. Se duvidar, até dentro da geladeira tem massa lá dentro. Quer dizer, a pessoa tem que ser uma pessoa dedicada naquilo que ela faz. Aquilo que ela faz, ela tem que fazer com toda a dedicação. Ela tem que se empenhar naquilo. Lá em Colossenses, eu só não lembro o capítulo e o versículo, não preparei. Mas disse que quando trabalharmos, precisamos trabalhar como se fosse para Deus.
Imagina, eu acho que é Colossenses 3, eu só não lembro o versículo. Que quando trabalha, lá, tudo o que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Olha isso. Eu não tinha preparado, ele preparou ali. Era o 3 mesmo, o 3:23. Quando você trabalhar, quando você fizer qualquer coisa, você tem que fazer de todo o coração, como se fosse para o próprio Deus, para o próprio Senhor, e não para os homens. Eu preciso me dedicar, eu não posso ser aquela pessoa relaxada. É aquele funcionário que ele já matou todo mundo da família, só a mãe ele já matou 5 vezes, e é toda segunda-feira que ele mata. Entendeu como é que é? Como é que ele mata? Hoje eu não vou porque minha mãe morreu, rapaz, eu estou muito triste. Todo mês a mãe morre. Quer dizer, pensa nisso. Mas é errado. É algo errado. E às vezes a pessoa ela não tem sucesso e não entende por quê. É aquele funcionário que ele relaxa. Ele vai no banheiro 5 vezes ao dia e ainda assim ele passa meia hora dentro do banheiro. A Bíblia está dizendo que tem que trabalhar como se fosse para Deus. Imagine, lutou para ter um emprego e agora vai fazer de qualquer jeito. Ela não está sendo honesta. Se não há honestidade, Deus não está ali. Irmão, irmã, se não há honestidade, Deus não vai estar. Não haverá prosperidade. Não haverá bênção. Deus não irá suprir as necessidades. Eu tenho que trabalhar e fazer de todo o meu coração. Coloque Eclesiastes capítulo 9, pastor, versículo 10. Eu tenho que trabalhar de todo o meu coração. Eu tenho que fazer como se fosse para o próprio Deus. Eclesiastes 9, 10. Olha o que ele diz ali. Tudo quanto vier à sua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Quer dizer, tem gente que é muito forte. Homens, mulheres guerreiras. E a Bíblia está dizendo que essa força eu tenho que usar para fazer o que veio à minha mão para fazer. É aquela pessoa que sabe falar muito bem. Ela precisa usar isso para o trabalho dela. Quer dizer, ela vai ser uma ótima atendente, um ótimo atendente. E é tão bom, é tão legal quando você entra numa loja e você é bem atendido, não é, gente? Quer dizer, você é bem recepcionado, é algo bom. Você se sente até constrangido em sair sem comprar nada, porque a pessoa te recebeu tão bem. Ainda que você precise de algo, você entra numa loja, que você precise comprar aquilo, você entra numa loja e o funcionário te trata de qualquer jeito, você já não tem nem vontade de comprar. Quer dizer, tem pessoas que têm um poder de persuasão tão grande que ela poderia usar isso para o trabalho dela. O vendedor, a vendedora. Então olha lá o que diz, ó. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência. Esse ciência aqui quer dizer projetos ou planejamento, depois ele muda a versão, bota na NVI, nem sabedoria alguma. Esse ciência quer dizer projetos ou planejamento. Enquanto você tem vida, você precisa planejar. Você precisa ter projetos. Não, eu quero chegar em tal lugar. Eu quero ter um carro, quero ter uma moto, não sei. Quero reformar minha casa. Você tem que projetar, olha lá, ó, atividade, nem planejamento, tá vendo? É isso aí. Enquanto você tem vida, você precisa planejar. Não, eu quero chegar em tal lugar. Eu quero chegar em uma época que as minhas dívidas eu pagarei certinho, na data certa. A pessoa precisa planejar. Enquanto tem vida, tem que ter esperança, planejamento, projetos. Agora, não só fica nos projetos. Para eu chegar lá, eu preciso também me dedicar
focar. Tem pessoas que perdem o foco. É aquela pessoa que quando está desempregada, não, eu quero trabalhar para me sustentar minha casa. E aí quando arruma um emprego, ela tira algumas prioridades. Eu já preguei aqui certa vez sobre prioridades nas suas finanças. Existe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto lugar das suas finanças. Primeiro lugar, Deus, que é o princípio da prosperidade, é a sua fidelidade com Deus, dízimos e ofertas. Segundo lugar, obrigações. Aí são as suas obrigações. Comprou, vai ter que pagar. Energia, água, tudo isso na sua casa. São obrigações. Eu tenho que fazer. Depois vem necessidades. Necessidade é comida, você precisa. É a roupa que você precisa. Aí é necessidade. Depois da necessidade, aí vem desejos. Depois da necessidade é desejos. Aí é aquela pessoa que ela quer viajar, é aquela pessoa. Aí está em último lugar. Aí tem pessoas que pegam o desejo e colocam em primeiro lugar. E aí ela gasta desregradamente. Gasta tudo. Com o que ela gosta, com o que ela quer. É churrasco todo dia, mas não está em primeiro lugar. Isso aí é o quarto lugar. Então existe prioridade. Aí tem gente que é assim, se atrapalha todo por causa disso. Não pode se atrapalhar. Entenda que existe prioridades. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 4. Vai lá. Efésios capítulo 4. Você está conversando aí do fundo, eu estou ligado em você, viu? Estou de olho. Eu vou botar você aqui na frente hoje. Tá achando que eu não estou de olho em você? Você fica aí. Daqui eu estou de olho em todo mundo, rapaz. Aí é meu irmão. Deixa ele comigo. Vai lá. Efésios capítulo 4. Esse camarada me faz rir que só. Não posso sentar perto dele numa reunião não, que eu tenho que rir. Então, deixa ele quieto. Vai lá, Efésios. Depois de Gálatas está Efésios. Vai lá. Depois de Gálatas, Efésios. Efésios capítulo de número 4. Acharam aí? Bota o versículo de número 28 aí, pastor. Eu não tinha preparado ele também. Aí diz assim: aquele que furtava não furte mais. Antes, agora diz, é onde eu quero chegar. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Aí, olha o que diz. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Quer dizer, o que é certo. Ou, tem versões que diz o que é útil. Eu conheço um caso de uma senhora que ela todo dia ia para a feira de São Joaquim, cedo, para vender coxinha. E ela vendia coxinha de R$1,20. No final das contas, a gente foi olhar e observar que aquela mulher ia lá para vender e ela só tinha gastos, não lucrava. Vendia e não lucrava. Por quê? Ela saía do bairro, tinha que pagar um carreto para levar o carrinho dela. Ela tinha que comprar as coisas. Se ela tivesse muito lucro, o lucro dela era centavos. E aí a gente entendeu, irmã, acorda, a senhora está tendo só gasto. A senhora está perdendo. Não está tendo lucro nenhum. Às vezes só está trocando dinheiro. Ela paga 100 pelo produto e vende por 100. Ainda que ela não venda exatamente por 100. Mas só o gasto que ela vai ter para vender aquele produto. Só o carreto, no caso dela, era um carreto. Não tinha lucro nenhum, só tinha gasto. Não era útil aquele trabalho. Aquele trabalho só atrasava a vida dela. Não tinha utilidade. Tem gente que tem um trabalho
que o trabalho dela não é útil. Deus, eu preciso de um trabalho útil para mim. É aquela pessoa que tem um trabalho, mas ela não tem mais tempo para a família. Deixa eu dizer uma coisa a você. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Tem gente que ela trabalha, o tempo dela é trabalhando e já perdeu o crescimento dos filhos, já está perdendo a vida sentimental, perdendo tudo. Por causa do trabalho, não é útil para ela. Olha lá, a Bíblia está dizendo, preciso dedicar as minhas mãos, as minhas forças com o que é bom, o que é útil. Tem coisas que não é útil, não vai dar certo. Não será bom para ela, não será bom para ele. Entenda bem isso. Lá vai colocando, pastor, vou falando. Lá em 1 Tessalonicenses, o versículo 3, aliás, capítulo 3, no versículo 8, a Bíblia fala também um pouco disso. Depois em 2 Tessalonicenses é onde a gente vai estudar um pouco mais. Aí a gente vai abrir mais lá. Porque agora, capítulo 3, porque agora vivemos... não é o 3 não, perdão. É o capítulo 3, não, capítulo 4, versículo 11, perdão. Me perdoe, pastor, capítulo 4, versículo 11. Aí diz lá, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Olha aí. E trabalhar com as vossas mãos, como já vos tenho mandado. Quer dizer, como eu falei, trabalhem. Cuide das suas coisas, cuide do seu trabalho. Cuide do que é seu. Versículo 12, pastor. Versículo 12. Para que andeis honestamente, para com os que estão fora, e não necessiteis de coisa alguma. Eu preciso trabalhar para viver em honestidade. Tem gente que compra e não paga. E deixa eu dizer, compra, não paga e não dá satisfação. Isso não é honestidade. Ô pastor, mas me apertei, aconteceu um problema. Liga para a pessoa. Liga para quem você comprou. É melhor você ver com honestidade. Para alguns isso pode estar sendo uma sapatada. Mas é necessário. Que viver com honestidade. Eu não consegui pagar você por isso. O negócio apertou para mim e eu preciso ser honesto. Eu só vou ter recebimento tal dia. Você pode aguardar até tal dia? Isso é honestidade. Não tem como. Se eu não tenho como pagar, pastor, eu vou roubar? Aí eu vou estar me atrapalhando, vou estar vivendo desonestamente. Eu tenho que ser uma pessoa honesta. Eu preciso viver de cabeça erguida. Não vou passar na porta de fulano, senão fulano vai me cobrar. Mas é aí que você tem que passar mesmo na porta de fulano e até bater lá e dizer, não estou podendo. O negócio apertou para mim, está difícil para mim. Já apertou para mim. E aí, se você puder esperar até o próximo mês, a próxima data, ele entendendo ou não, mas você foi honesto. Então nós precisamos viver com honestidade. Agora, não vou abrir na Bíblia não, para a gente não ficar mal, não vou abrir na tela não, para não ficar mal acostumado. Vamos lá para 2 Tessalonicenses, está em 1ª, agora 2 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo vai dar uma bronca agora no pessoal aqui, porque o pessoal não trabalhava e queria comer da comida de quem trabalhava. E agora o apóstolo Paulo, porque naquela época, eu te explico, naquela época era assim, o recebimento deles, eles entregavam, e não é para fazer isso, eles entregavam na igreja, e isso era uma lei da época, eles entregavam na igreja naquela época, não é que hoje você vai receber, vai entregar tudo na igreja, não, a Bíblia não fala nada disso, era uma lei da época deles lá, e aí eles entregavam tudo na igreja, e aí lá eles repartiam, e todos poderiam comer, era uma lei da época. E agora o apóstolo Paulo estava chateado porque tinha alguns que se encostavam. Um trabalhava, o outro trabalhava, a outra trabalhava. E o outro que não trabalhava queria comer daquele que não trabalhava. E aí o apóstolo Paulo fica chateado.
O pessoal é muito preguiçoso, começou aquela confusão. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 8. Aí diz assim, ó, olha isso. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com labor, quer dizer, com trabalho, fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Ó, para não ficar um peso só para um, só para o outro, todo mundo tem que trabalhar para não ficar pesado, não ficar um negócio difícil para um só. Então todo mundo vai ter que trabalhar com labor, fadiga, trabalhando noite e dia, para que tenha. Aí o versículo 10, olha isso. Pois quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isso, olha a lei. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. É aquela pessoa que quer viver do bom e do melhor, mas não quer trabalhar. Não fica chateado. Eu não estou vendo nenhum jovem aqui, mas pode ter algum jovem em casa nos assistindo. Não fica chateado, jovem. Mas é aquele jovem de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, que está na casa dos pais e não procura trabalhar. Não é que ele quer trabalhar, o negócio está difícil. É que ele não procura trabalhar. Ele não quer. E a Bíblia está dizendo, não trabalha, não come. Se não trabalha, não vai comer. Olha isso, irmão. Se a Bíblia está dizendo isso, então a Bíblia está dizendo que o desejo de Deus é que todos sejam empregados. O desejo de Deus é que você tenha aquilo que você veio buscar hoje. Se você veio aqui, você veio buscar isso. É porque você é uma pessoa guerreira que diz, pastor, o negócio está difícil. Eu quero trabalhar com a bênção de Deus. E Deus também quer o que você está querendo agora. Que coisa boa, coisa bonita. É por isso que eu estou pregando sobre o trabalho, para que você entenda. O desejo de Deus é esse. Tem gente que se pergunta, mas será que o desejo de Deus é que eu viva assim? Com esses problemas na vida financeira? Não, olha o que a Bíblia está dizendo. Se não trabalha, não come. Aí, olha o versículo 12. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego ou com tranquilidade, comam o seu próprio pão. Uma coisa boa. E pensa numa coisa boa, você só depender de Deus. Sim ou não, gente? É bom demais. Porque às vezes alguém pode até querer te ajudar. Só que às vezes nem você mesmo vai se sentir feliz com isso. Possa ser que você já precisou da ajuda de alguém. E alguém te ajudou. Mas chega um momento que a própria pessoa começa a ficar incomodada. Poxa, mas não é isso que eu quero. Não dá para mim. Isso é algo que tem dentro do ser humano. Um ser humano honesto pensa assim, ainda que ele precisa daquela ajuda, a pessoa está ali ajudando, mas ele não se sente bem, não. E às vezes até fala, não, eu vou te pagar. A pessoa, não precisa me pagar nada, não. Eu não estou fazendo para receber nada. É assim ou não é? É. Mas a Bíblia está dizendo que o desejo de Deus é que a gente tenha o que é nosso. Oh, irmão, se esse é o meu desejo de Deus, então eu vou reivindicar o meu direito. Deus, se isso que o Senhor deseja para mim, eu quero isso. Eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. Coloque isso no seu coração. Eu não vou mais além, eu vou deixar agora Deus falar no seu coração. Eu preparei aqui, coloca aí, pastor. Não precisa abrir a Bíblia. Salmos capítulo 127, versículo 1. Vou deixar agora Deus falar no seu coração, porque olha lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pão de trabalho. Pois assim dá Ele aos seus amados o sono perfeito. Irmão, deixe Deus, o Deus Todo-Poderoso, ser o Senhor da sua vida. Se Ele for o Senhor da sua vida, se Ele estiver em prioridade,
pode ter certeza que isso vai acontecer, só que de forma ao contrário. Vai ser útil você levantar de madrugada. Vai ser útil você se esforçar. Vai ser útil o seu trabalho. Vai ser útil você tentar proteger a sua casa da miséria. Vai ser tudo isso útil se você tem Deus como seu Senhor. Te conto a história de Jacó em segundos. Jacó foi um homem que saiu da casa do pai dele com a mão na frente e outra atrás. Uma noite ele teve a visão, deitado assim no relento. Para você ter ideia, o travesseiro do Jacó, a Bíblia diz que foi uma pedra. Você vê como o negócio está difícil. Uma pedra foi o travesseiro dele. E ele no relento, ele tem uma visão. A escada do céu até a terra. E nessa escada descia anjos e subia anjos. E lá em cima estava Deus. E a Bíblia diz que ele se levantou e fez uma oração, um voto a Deus. E ele disse: Senhor, se o Senhor me guardar nessa viagem que eu estou fazendo agora, me dê pão para comer, vestes para vestir, e em paz eu tornar a casa do meu pai, certamente te devolverei o dízimo de tudo que passar na minha mão. Sabe o que aconteceu? Jacó vai trabalhar na casa do Labão. E quando ele sai, trabalha por 20 anos. Quando ele sai da casa do Labão, ele sai mais rico do que o próprio patrão. Que coisa bonita. Tudo por quê, pastor? O homem que entrou morando de favor na casa do patrão. Tudo porque Deus era o Deus dele. Deus sustentava Jacó. Irmão, irmã, Jacó se tornou poderoso porque ele fez uma aliança com Deus. Ele aceitou Deus, seu Deus da vida dele. Quando você tem essa aliança com Deus, quando você se apega a Deus, quando você se achega a Deus de verdade, tem Deus como sua prioridade, nada vai te faltar. Deus vai te sustentar com a forte mão dele. A vontade de Deus é essa. Eu não vou mais além. Precisamos falar com Deus.